A ceia do Senhor, como nós vamos fazê-lo. É bom abrir a palavra e aprender dela. É bom cantar louvores que engrandecem ao nosso Deus. E a música que nós vamos cantar fala assim: nós louvamos-te, ó Deus. Louvamos-te pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Hoje é dia de celebrar o fato de que Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu na cruz em nosso lugar. Por favor, coloque-se em pé. Vamos fazer um coral. E nesse coral vamos dizer isso para o Senhor: nós te louvamos, ó Deus. Nós te engrandecemos pelo dom de Jesus Cristo. Vamos lá? Louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, tua glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Nós celebramos o nosso Senhor, nosso Salvador. Ele verteu o seu sangue por mim e por você. Hoje é dia da gente, quem sabe, dar uma resposta de vida. Porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício de vida. Vamos lá. Morri na cruz por ti. Morri para te livrar. Meu sangue se invertir e posso te salvar. Vamos lá. Morri na cruz por ti. Só um instante. Eita. Ensaiar agora? Bom. Calma, fica nervoso. Vamos lá, Roque. Então vai. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue se invertir e posso te
meu Senhor. Obrigado porque nós olhamos para aquilo que o Senhor Jesus fez por nós e nós reconhecemos que é um dom inefável de Deus. Obrigado porque o Senhor Jesus verteu o seu sangue na cruz e por isso nós somos igreja. E eu quero te honrar nessa noite por isso e te agradecer por um momento tão especial, esse momento de culto, essa oportunidade de nos encontrarmos, de vivermos juntos de Ti e na comunhão do Espírito Santo, uns com os outros. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vocês podem se assentar. Nós queremos pedir ajuda para alguns irmãos que trabalham na recepção da igreja, para vocês conseguirem para mim aquele papelzinho, aquele formulário de pedido de oração. Preciso de uns 4 lá. Pode ir lá, turma. E vocês vão já pegar esse material e já vão vir aqui à frente para que a gente passe para a turma que está presente no culto hoje. Você veio hoje ao culto e aí você trouxe um motivo pelo qual você quer que a gente ore por você. E nós vamos orar. Nós vamos buscar ao Senhor a teu favor. E então nós vamos entregar esse formulário para você já ir preenchendo para a gente. Não é? Os irmãos, por favor, cheguem aqui à frente para poder servir a igreja. Um em cada fileira aqui. Pode vir rápido, por favor, aqui à frente. Bem na frente aqui. Aí, cada um vai atender a uma das fileiras. E à medida em que os irmãos vão andando aí pelas fileiras, você levanta a sua mão e fala assim: eu quero escrever um pedido de oração. Então vai lá. Pode ir lá pelos corredores ali. Né? O Eduardo atende aquela fileira lá, a Mariana é essa daqui. Isso. Vai lá. Você pode ir escrevendo aí aquilo que você tem para falar com o Senhor. Isso. Aí você vai compartilhando a caneta aí um com o outro, vai pedindo a caneta emprestada. Isso. Aí você vai deixar com a gente o seu pedido de oração, tá bom? Vai deixar com a gente. E nós vamos orar por você. Vamos orar hoje e vamos continuar a orar depois, tá bom? Obrigado aos aqueles que estiveram ajudando a gente, auxiliando a gente. Queria dar um abraço fraternal naqueles que estão conosco, nos visitando. Ou pelo menos um cumprimento bem gostoso da parte da igreja do Senhor Jesus. E eu queria saber o seguinte, pergunta número 1. Tem alguém que está com a gente hoje e é a primeira vez que veio cultuar ao Senhor com a gente e ainda tem coragem ainda de levantar a mão assim e abaixar só para eu ver? Deixa eu ver. Olha, lá no fundão, 2 jovens. Aqui também, olha que legal, aqui no fundão, ali o casal. Ó, turma grande aqui, ó. É, William, veio todo mundo hoje? Esvaziou piedade. Acabou com piedade. Que legal, William. Que bom que vocês vieram. Que bom. A gente quer dizer a vocês que vocês são muito bem-vindos. Viu? Uma alegria muito grande ter vocês com a gente, cultuando ao Senhor, né, vivendo esse tempo de adoração diante do nosso Deus. Nós gostamos também sempre de falar um oi para aquelas pessoas que estão conosco e que estão fazendo aniversário durante a semana. Deixa eu ver aqui, quem que está aqui? Deixa eu ver. Opa, olha o dia 6 ali, ó. É nós, dia 6. Tem mais alguém dessa lista aí? Presente hoje? Não? Vira a folha. Olha lá. Deixa eu ver. O Maeda eu vi entrando. Tá aí, Maeda? Aqui, Rodrigo. Isso, menino. Daqui. O Daniel também, está lá em cima trabalhando.
né? Eu vi. E o Guilherme também está por aí. Está em algum lugar por aí. Tá bom. Ah, está lá no fundão. Está lá no fundão. O pessoal que está fazendo aniversário essa semana aí, né? Como a turma já me cobrou hoje pela manhã, e a dona Maristela autorizou, então quarta-feira tem um bolo de aniversário aqui, né? Ah, tem. Até porque tem, não, salgadinho não, porque salgadinho engorda. Engorda, né? Tá certo. Então assim, ó, nossos cumprimentos aos nossos visitantes, os cumprimentos aos aniversariantes. Vamos fazer assim, ó, você vai falar um oi bem gostoso para quem está perto de você. Especialmente aqueles que estão visitando a gente, você vai lá e dá um cumprimento. Fala assim, ó, seja bem-vindo. Vamos fazer isso? Vai, levanta aí. Fala oi para quem está perto aí. Cumprimenta a turma. O casal pediu para entregar para você, diz que no meio aí tem um nome. William, Como é que tá, pastor? tá bom, menino? Tudo bem? Tá bem, filho? Já fica aqui. Tá bom, tá bom. Nós queremos rapidamente falar algumas coisas a respeito da nossa igreja, mas eu queria aqui apresentar uma carta de gratidão. Deixa eu pegar aqui meu ajudante para poder ver esse negócio. Movimento para a Recuperação Humana, agradecimentos. Igreja Batista Boas Novas, Pastor Elias, jovens da Igreja Batista Boas Novas. Venho por meio desta, em nome da Clínica Movimento para a Recuperação Humana, agradecer à igreja e aos jovens pela participação em nossa programação de fim de ano, que dispuseram a compartilhar da Palavra de Deus e nos encantou com seus louvores, simpatia e motivação aos pacientes da clínica. Que Deus proteja cada dia esta igreja e seus projetos, que Deus continue abençoando. Que as mãos de Deus guiem sua vida para que essa transporte em paz, harmonia, saúde, alegria e tudo que desejo neste ano que está começando. Joia. Nosso muito obrigado em nome da equipe Movimento para a Recuperação Humana. Marcos César Bueno Rodrigues, diretor administrativo. O Marcos está por aí, não está, Marcos? Olha lá o Marcos. Olha o Marcos. Seja bem-vindo. Nós fomos convidados pela clínica para fazer um dos cultos lá do final de ano. Os nossos jovens estiveram lá. E essa carta de gratidão, nosso apreço aqui. Obrigado por isso, viu? Nossa igreja tem alguns desafios aí pela frente, sendo que um dos grandes desafios que nós temos agora, que já acabaram todas as festas e que vai demorar um pouco para as energias que nós consumimos no final de ano acabe, né? Então agora nós vamos falar um pouco sobre um acontecimento especial no mês de fevereiro. O Eduardo vem aqui como coordenador desse evento e vai dar uma rápida palavra a vocês de desafio. Quero saudar a igreja na graça e na paz do Senhor. Fevereiro está chegando e nós temos, como eu falei pela manhã, a grande oportunidade de estarmos fugindo da bagunça, do carnaval, indo para um lugar que é muito joia, que a gente sempre brinca que parece um pedacinho do céu,
e a gente tem a oportunidade de ir para lá. Quero convidar você, todos vocês, tá? A estarem com a gente lá no dia 14 a 17 de fevereiro, é o nosso retiro de famílias, tá? Teremos lá várias programações, além da área de lazer, que é a piscina que tem lá, a joia, os campos de futebol, a pescaria, né, Luiz? Luiz, você foi campeão ano passado? Quem que foi campeão ano passado? O Gerson. Eu não vi o nome do Gerson na inscrição, ó, a chance sua de você ganhar de novo, se não for, né? Então, nós teremos isso. Então, eu quero falar para você jovem, para você adolescente, junior, para você adulto, casal, nós teremos programações especiais para cada grupo, tá? Lá temos lá o alojamento coletivo, masculino e feminino, muito arrumadinho, cama gostosa, banheiro limpo, lá é 5 estrelas mesmo, tá? E temos a oportunidade, você que quer acampar de barraca, que temos lá o espaço para barraca também, tá? Alimentação, tudo incluso, tá? A questão do valor, 230 adultos, nós já estamos indo desde o início do ano passado, com esse valor, quem já foi pagando não vai sentir, tá? Mas você tem a oportunidade ainda de fazer o pagamento, tá? Nós estamos aí próximo, então o que eu vou falar para você? Maristela e Andréia, fiquem em pé as duas aí, ó, Andréia, Maristela, procurem essas duas, que elas que vão resolver o problema de vocês, tá? Casas Bahia, tipo assim, tá bom? Não deixe, meu irmão, de ir simplesmente por não ir, tá? É um momento que a igreja tem de estar junto, é um momento que a igreja tem de estar ouvindo a palavra do Senhor mais intensamente, né? Ele ser uma vez por semana, vamos ter 4, 5 dias lá, juntos, orando, brincando, nos confraternizando, nos alimentando, como sempre, tá? E é uma oportunidade que você tem. Ah, mas Cebola, eu não gosto de dormir, eu não consigo mais, minha cama é maravilhosa, eu não consigo deixar ela. Irmãos, é pertinho aqui. Você saiu na Castelo Branco, antes do primeiro pedágio, à direita, você vai ter as placas lá, nossa, é muito próximo, dá para você ir e voltar todo dia, tá? Eu gostaria que todos dormissem lá, que é muito legal, mas se você não, Cebola, eu só posso ir 2 dias que eu vou trabalhar, igual o pessoal falou para mim, eu posso ir 1 dia, 3 dias, ou todos os dias, mas eu não quero dormir lá. Por favor, converse com a Andréia, com a Maristela, e a gente vai estar junto. Amém, igreja? E a partir da semana que vem, a gente vai falar sobre os jantares temáticos, aí você tem que se ligar aí o que vai ter que fazer. Obrigado, pastor. Obrigado. Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. É isso mesmo. Então você vai ficar em pé agora e nós vamos recitar esse texto. Vamos juntos, numa só voz. Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia, amém. Nós vamos cantar cânticos que engrandecem ao Senhor. Enquanto a gente vai cantar esses cânticos, aqueles irmãos que são membros da igreja, que estão sempre participando do sustento da igreja e que vieram prontos para consagrar os seus dízimos, então você vai louvar, adorar, expressar ações de graças ao Senhor em qualquer um dos cânticos, saindo do seu lugar e consagrando o seu dízimo ou sua oferta aqui à frente. E a coisa começa assim: aqui viemos te adorar. É isso? É isso? Como é que é? Ali. Aqui viemos te adorar, ó Cristo. Pronto, é isso? Entraram no acordo? Então vamos lá. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para teu louvor.
desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago
do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E não mais que as trevas militem e nos tentem separar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Vocês podem se assentar. Vocês podem também abrir as suas Bíblias lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 22. Abra lá a sua Bíblia. É um único versículo da palavra de Deus. Eu sei que nós temos ele em várias versões aí, mas o pessoal da mídia já vai colocar lá o primeiro slide e depois um slide. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E esse tema da mensagem de hoje, você já leu alguma coisa sobre ele no nosso programa, no nosso boletim, né? Integralmente submissos a Cristo. Nós estamos desafiados esse ano a nadar mais fortemente ainda contra a maré. Eu não sei se você já nadou contra a correnteza ou contra a maré, mas não é fácil. Eu estava lendo um livro que eu ganhei, de Max Lucado, e ele estava falando a respeito de um congresso onde ele foi pregar, e ele, naquele dia do congresso, ele tinha acabado de fazer a palestra dele, e bem na cidade onde ele estava, estava acontecendo um jogo de basquete, e o time que ele era fã estava jogando naquela cidade, e ele foi para o estádio, para o ginásio, e quando ele estava lá no ginásio, ele sabia que toda a torcida que estava no ginásio era contrária ao time dele. E ele sabia que se ele se manifestasse a favor do time dele ali, ele talvez corresse algum risco. Até que, num determinado momento, num lance do jogo de basquete, ele não aguentou e vibrou. E ele percebeu assim que, embora o pessoal estivesse olhando assim com cara meio virada para ele, o pessoal não fez nenhuma reação maior. Então, na próxima boa jogada do time dele, ele vibrou de novo. Até que em um outro ponto do estádio, longe dele, ele percebeu o seguinte: que quando acontecia uma boa jogada do seu time, tinha uma outra pessoa que também vibrava. E aí ele descobriu o seguinte, que ele não estava sozinho. Tinha mais um fã do time dele na mesma plateia, na mesma torcida. Mas eram dois, que vibrava quando o time fazia uma boa jogada, mas quando o time do adversário fazia uma outra boa jogada, então toda a torcida vibrava. E ele vai contar o seguinte, que como igreja,
exatamente no capítulo que ele fala sobre a igreja, ele vai contar o seguinte, que a igreja é como aquele momento na vida dele. Torcendo quase que sozinho. Lutando quase que sozinho. Lutando contra uma tendência, contra uma corrente. E essa é a verdade que nós queremos combater esse ano. E eu me sinto muito pequenininho diante desse desafio. O desafio de derrubar o eu. O desafio de tirar o eu do trono. E nada mais forte para exemplificar o eu no trono do que as selfies, não é verdade? As selfies é eu no trono. Inclusive, o Flávio me lembrou que eu podia ter dado para ele de presente no aniversário dele, que foi em dezembro, aquele cano lá que o pessoal inventou agora, como que é o nome daquilo lá? Braço? Bastão? Oi? Obrigado. Aquele negócio assim que estica o braço. Eu podia ter dado para o Flávio, não porque ele gosta de selfie, mas é porque ele já não consegue mais ler. Seria um extensor do braço dele, né? Mas eu dei uma vara de pescar que tem uns 3 metros, que talvez se ele fizer uma adaptação na ponta, ele consegue ler, né? Mas nada assim que mais exalta o eu, como exemplo, do que a selfie. A selfie é eu aparecendo, eu tenho que aparecer. E isso é uma grande brincadeira. E quem aqui... eu agora fiquei curioso, viu? Queria saber quem aqui não tirou nenhuma selfie esse ano, o ano passado. Nenhuma. Consegue? Uma pessoa, duas pessoas, 3. Assim, você não fez a selfie, mas alguém fez e você estava lá junto. Quase todo mundo. Você não pegou o celular e fez assim, mas estava alguém fazendo e você foi lá. Tirar o eu do trono. Derrubar o eu. Inclusive, se tem algum publicitário aqui, alguma pessoa envolvida no marketing, você precisa ajudar a gente por causa do quê? Porque o tema do nosso retiro é vivo, não mais eu. A gente está tentando dar uma cara mais positiva. Mas eu fico pensando assim, que tipo de logotipo eu vou ter para o retiro? E eu estou pensando, quem sabe assim, em um monte de gente empurrando um eu grande, derrubando ele, para deixar Cristo no lugar. Aí o pessoal da publicidade aí, do marketing, ajuda nós aí. Né? Ô Alexandre, você é bom nesse negócio aí. Né? Não sei, alguma coisa que mostre o seguinte, que nós temos que derrubar o eu, porque o eu está no lugar errado. Porque a grande questão nossa é a questão de que nós vivemos para sermos submissos a Cristo. Quanto mais o nosso eu toma conta, menos Cristo assume. Quanto menos Cristo assume, mais complicado nós estamos, como igreja, como crentes. Por isso que eu escolhi esse texto que está no próximo slide e que eu quero que você leia comigo. Vamos juntos? Vamos lá. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ótimo. Vamos de novo aí para que você se familiarize bem com esse texto. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação
e por fim a vida eterna. Isso. De Romanos 6, nós conhecemos alguns textos que são decorados desde a nossa meninice na escola bíblica dominical, como é o caso de Romanos 6, 23. Lembra? O que diz Romanos 6, 23 sem abrir a Bíblia? Isso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós conhecemos bastante Romanos 6, 23, pouco Romanos 6, 22. E eu queria começar fatiando esse texto aí, ó, fatiando. Então vamos lá, vamos ver como é que ele vai ficar fatiado. Aí não vamos precisar de óculos, mas fatiado ele fica assim, ó. Ele fica assim, ó. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Ponto. Dava até para a gente fatiar em dois essa parte aí, em duas partes, essa aí. Mas eu quis que ficasse junto para mostrar o seguinte, que uma coisa está ligada à outra. Né? Está junto. Depois, tende o vosso fruto para a santificação. É mais ou menos assim. Aquilo que você faz, a sua ação, o seu pensar, o seu falar, o seu agir, todas essas coisas, deve contribuir para a sua santificação. E a última fatia, olha lá, e por fim, a vida eterna. E eu fatiei desse jeito, para eu colocar aí, embaixo disso, uma figura que eu uso muito, especialmente na classe de integração. Quando eu gosto de falar a respeito da conversão, quando eu gosto de falar da cronologia da história da salvação pessoal. E esse gráfico aí, eu falo dele bastante. E alguma coisa está acontecendo. Ou é o meu olho, ou é o foco da coisa aqui que está ruim. Um dos dois está ruim. Viu, Daniel? Ou é o foco do Data Show, ou sou eu mesmo. Isso, justificação. Eu gosto de dizer nesse negócio mais ou menos o seguinte. Como ali é a cronologia da história da minha salvação pessoal ou da sua salvação pessoal, eu sempre começo com o dia do nascimento, né? Dia que você nasceu, dia que você chorou pela primeira vez, o dia que você... Isso, aí sim. Obrigado, Tomás, obrigado. O dia em que você chorou pela primeira vez, o dia em que tiraram você daquele conforto do ventre da sua mãe, né? E botaram você nesse mundão. Você nasceu e aí você começou a sua caminhada, e todo mundo que faz isso, né, nasce num mundo cuja natureza é pecaminosa, e portanto um dia precisa nascer de novo, como foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E toda pessoa que olha para Jesus, toda pessoa que vê Jesus, toda pessoa que crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, então nessa pessoa é operado o milagre da justificação, qual seja, o Senhor transforma essa pessoa numa pessoa justificada. Nesse momento acontece que essa pessoa é livre da condenação do pecado. Por isso que João, ele vai escrever lá no capítulo 3, lá por volta do versículo 36, o seguinte: aquele que crê não será condenado, mas aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Creu, está livre da condenação do pecado. Por isso que eu fatiei esse verso nessas três partes: libertados do pecado, transformados em servos de Deus. E tem outras versões aí que trazem outras palavras. Por exemplo, eu tenho uma outra versão, a NVI, que fala assim: vocês foram transformados em escravos de Deus. Então é mais ou menos assim. Nós fomos livres do pecado, nós fomos livres da condenação do pecado,
E nesse mesmo livro que nós estamos, em Romanos, no mesmo capítulo 6, no versículo 7, nós temos essa expressão que diz assim: pois quem está morto foi justificado do pecado, que é aquela ideia de Romanos 6 que vai falar assim, que nós fomos mortos para o pecado. Quem está morto para o pecado foi justificado. E isso é muita bênção. É muita bênção para mim. Veja só, Jesus na cruz pagou um preço alto para pagar a minha dívida de pecado, a minha dívida de escrita. Por isso que eu citei aqui também, lá em Colossenses, no capítulo 2, porque Colossenses vai falar isso aqui. Olha só, Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim: e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Então isso que aconteceu quando um dia nós cremos em Jesus, nós entregamos nossa vida a Jesus, nós fomos livres da condenação do pecado. Isso quer dizer, entre outras coisas, o seguinte: que eu já sou salvo, que você já tem a vida eterna. Não é assim, você vai ter a vida eterna, não, que você já tem. Que a vida eterna já é sua, porque Cristo já garantiu isso para você. Não é uma coisa de sorte. Quem sabe depois que eu morrer, quem sabe vai acontecer de Deus me dar a vida eterna. Não, é coisa para agora, é para você ter convicção, é para você ter certeza agora. E aí, a outra fatia do texto fala assim: tende o vosso fruto para a santificação. E eu vou dar um tempinho nele aqui, nessa parte, e vou colocar a outra parte. E por fim, a vida eterna. E eu digo que o Espírito Santo de Deus, quando uma pessoa crê em Jesus como Salvador e como Senhor, ele justifica essa pessoa. E ele justifica essa pessoa para a glorificação. E glorificação tem a ver com presença de Deus. E eu gosto desse texto de Apocalipse. E todas as vezes que eu leio Apocalipse, eu fico vibrando com esses versículos aí do capítulo 21, que diz assim, no versículo 3 e 4: e ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, e nem lamento, e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eu gosto disso. A gente não consegue ter uma visão clara a respeito disso. Vejam só, o texto está dizendo o seguinte: que a presença de Deus estará conosco. Isso é tão sério, isso é tão grave, porque quando eu falava no culto de vigília, eu estava citando o livro de Êxodo, que fala a respeito da intimidade entre Moisés e Deus, e dizia lá no texto o seguinte, que Moisés queria ver a Deus, mas Deus disse assim: não, Senhor. E o texto vai dizer o seguinte, que Deus pediu para Moisés ficar atrás de uma pedra, numa fenda, e que ele passaria, e que Moisés viria a presença de Deus, como se ele visse a Deus pelas costas. Tão grave, tão sério é isso. Mas a Bíblia diz que os redimidos do Senhor, a Bíblia diz que os que creram e foram justificados, terão a própria presença de Deus para a eternidade. É bênção.
É bênção. Eu não sei como isso vai ser, não sei explicar esse negócio direito. Só consigo ver coisas como está aqui, essa em Apocalipse 21. Só vejo desse jeito. Não haverá mais choro, não haverá mais morte. Então eu fico imaginando que vai ser bom. Mas aquela fatia do meio do nosso texto de Romanos 6:22 fala assim: tende o vosso fruto para a santificação. E essa questão é que ela é importante para a gente. Eu tenho declarado, falei hoje pela manhã, tenho falado bastante, que o nosso momento, o momento atual do pensamento humano, é um pensamento humanista, que exalta o eu, dentro de uma sociedade de entretenimento que busca o prazer. Então, o nosso momento é um momento em que o eu é exaltado e o eu tem que buscar o prazer, tem que buscar estar bem, tem que fazer só aquilo que lhe convém, tem que fazer só aquilo que lhe dá alegria, tem que fazer só aquilo que lhe agrada, independente de qualquer outra coisa. Agora vocês imaginam aqui comigo, como é que a gente, como igreja de Jesus Cristo, pode conseguir, numa sociedade que bate nessa tecla todo dia, e você pensa que isso não te atinge, mas atinge diretamente, porque você faz escolhas todo dia. E eu estava destacando hoje pela manhã que, em geral, as nossas escolhas tem muito pouco da vontade de Jesus e bastante da nossa própria vontade. Eu estava falando sobre Epafrodito, que sacrificou-se pela igreja. Eu estava falando sobre Timóteo, que tinha interesse sério pela igreja. Eu estava falando sobre Paulo, que tinha desprendimento a respeito da igreja. Queriam ver que o reino de Deus fosse avante. Queriam ver que a igreja de Jesus fosse para frente e fazia qualquer coisa por ela. Mas hoje nós fazemos qualquer coisa pela gente. A agenda do reino, a agenda da igreja, e da igreja não estou pensando em instituição, estou pensando em igreja, corpo de Cristo. A agenda do reino, ela está longe das nossas prioridades. Então, cada dia que passa, o eu está mais sentado no trono e firmado, e Cristo e a sua igreja está mais distante. Do quê? Do nosso fruto. Daquilo que nós pensamos. Daquilo que nós fazemos. Das nossas decisões. Das nossas prioridades. Então, num mundo cada vez marcado mais pela depravação, nós continuamos a ser convidados à santificação. No mundo que exalta o eu, nós somos convidados a empurrar o eu, derrubar o eu e exaltar a presença de Cristo. E eu quero ver você fazer isso. Eu quero ver eu fazer isso. Eu tomar decisões, seja qualquer for o momento, ou qualquer que seja a área da minha vida, colocando Cristo em primeiro lugar. Quero ver. Colocando a igreja de Cristo como prioridade. Quero ver você fazer isso e eu fazer isso. Eu costumo sempre dizer o seguinte, que eu levo vantagem. Eu levo vantagem por quê? Porque esse é o meu trabalho, que eu não considero trabalho, mas falar trabalho é a maneira que eu tenho para exemplificar isso. Eu vivo nisso. Eu vivo nisso e eu vivo disso.
Para pregar hoje à noite, eu tive que estudar, gastar tempo com isso. Para pregar hoje de manhã, dar aula hoje de manhã, eu tive que fazer isso. Para pregar quinta-feira à noite, quarta-feira à noite, no culto de vigília, tive que ralar. Mas enquanto estou ralando para estudar, estou lembrando que tem gente que está precisando de um apoio, que tem gente que está precisando de uma visita, tem gente que está precisando de uma ligação, tem gente até que precisa de uma curtida no Facebook. Oh, meu Deus, eu tenho que acabar com isso. E eu nem tenho esse negócio. Verdade. Verdade. Olha só a minha preocupação. Eu fiquei escandalizado esses dias e até disse assim: não faz isso com o meu colega. Foi quando assim, alguém muito próximo da gente disse assim: acho que o pastor da igreja não quer que eu vá mais para a igreja. Eu falei: mas como assim você acha que o pastor da sua igreja não quer que você vá mais para a sua igreja? É muito simples. Eu postei no Face uma foto da minha família. E uma outra família da igreja postou uma foto. E eu vi que ele curtiu a foto da outra família, mas não curtiu a foto da minha. Olha só como é que nós estamos. Olha só. Falei: mas vem cá, será que não é o caso, por exemplo, de você não ter, dessa foto não ter entrado no Face, ou ter entrado no Face de horário diferente, sei lá. Não sei, estou achando que ele não quer mais que eu vá para a igreja. Olha a situação, a nossa situação, como é que está? Esse é o nosso momento, é o nosso tempo. É aquilo que se coloca diante da gente. Mas o meu trabalho faz com que eu esteja envolvido com isso o dia todo. E quando eu estou na pior, a fim de chutar o balde, eu tenho que preparar um sermão. Né? Quando eu estou assim, com vontade de sumir do mapa, alguém me liga e fala: help, please. E eu vou atrás. Então eu tenho vantagem sobre vocês. Eu não sei o que seria de mim. Não sei o que seria de mim se eu não fosse pastor. Espero que eu fosse um crente muito joia. Eu espero. Mas eu tenho vantagem. Então essa luta é sua, mas é minha também. A luta da santificação. Aí vem uma pergunta, que é uma pergunta, já que estamos falando sobre esse tema, que é uma pergunta importante para a gente. E a pergunta é essa aí, ó. O que é santificação? Ou o que não é santificação? Que história é essa? E aí eu peguei algumas dicas de um autor que é muito conhecido meu, bem conhecido também do Oswaldo e da Vera, e que vai falar no nosso aniversário em julho. Ele vai falar assim, o pastor Ivênio dos Santos, no seu livro Santidade ao Seu Alcance, ele vai falar assim: não é santificação, não é autoflagelo. Autoflagelo. Daquela ideia é o seguinte, de eu judiar de mim ou do meu corpo, para que através do meu sofrimento eu consiga pontos com Deus. Vai que você hoje estava sendo convidado para vir à igreja e você falou: ir à igreja. Vai que você tinha que vir à igreja hoje e você pensou assim: mas está tão bom aqui meu videogame, né? Está tão legal aqui meu programa de televisão. E aí você passou assim pela sua cabeça: mas também se eu não for é capaz de Deus fazer cair um raio na minha cabeça. Ou sei lá, já que, vou para melhorar a minha condição diante de Deus. Aí você fez aquele esforço miserável, porque você não queria, e foi tomar um banho, e foi arrumar uma roupa, e foi se preparar para estar aqui hoje. E aí você está pensando: mas esse culto não termina, meu Deus do céu. Não, esse cara vai falar até que hora hoje? Você está aí, torcendo para o relógio andar. Por quê? Porque você quis dar uma de bonzinho com Deus, ou quis fazer uma média com alguém perto de você, e aí você achou que talvez isso fosse melhorar a sua condição diante de Deus, e tudo isso que você está fazendo é um autoflagelo
absolutamente sem nenhum poder para melhorar a sua relação com Deus. Porque isso não é santificação. A reclusão ou afastamento de pessoas. Não vou mais andar com fulano, não vou mais andar com ciclano, não vou mais falar com ninguém que não seja crente. E achando que com isso você está melhorando a sua vida, e com isso Deus está olhando para você e está dizendo assim: oh, que pessoa especial. Quando não é nada disso que Deus quer de você. Não é santificação uma bênção que recebemos através de uma experiência santificadora que promove daí para frente a total vitória sobre o pecado. É uma descarga elétrica que hoje você fala: ah, foi a ação do Espírito Santo, nunca mais vou pecar. Não, por quê? Porque a vitória total sobre o pecado, vou te falar um negócio, não desanima não. Só na presença de Deus. Não é um estado de perfeição, no sentido de que você nunca mais vai errar em relação à vontade de Deus. João escreve assim: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Olha que coisa grave. Não, mas eu já estou num estado alfa de santificação, de espiritualidade. Estou lá no auge, estou lá no ápice, no topo. Não peco mais. Mentiroso que você é. Então veja só. Nós vivemos na sociedade, no momento em que as pessoas negociam os rituais religiosos para estar bem com Deus. As pessoas fazem o bem para outras pessoas para estarem bem com Deus. As pessoas fazem muitas coisas boas, aliviam a fome de um, alivia o frio do outro, dá casa para um, dá remédio para o outro. E isso é solidariedade. Mas não é santificação. Não é santificação. O que é santificação? Vamos lá. Amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. Olha que coisa séria. Por exemplo, tem algumas coisas na Bíblia que Deus diz assim que Ele abomina isso. Que Ele não pode nem pensar nisso. Ele fala a respeito disso, ele fala isso sobre, por exemplo, a idolatria. Deus abomina a idolatria. E Deus abomina a idolatria, o apóstolo Paulo vai dar uma dica por causa do seguinte: porque o que é o ídolo? O ídolo não é nada. Não é nada, é uma coisa, é um gesso, é uma pedra, alguma coisa assim. Mas Paulo dá a dica dizendo o seguinte, que o ídolo não é nada, mas os demônios se escondem por trás dos ídolos para receber aquela glória que pertencia a Deus. Porque ele convenceu aquela pessoa a se curvar diante de um ídolo. Deus odeia esse negócio. A Bíblia fala lá em Deuteronômio 18 o seguinte, que Deus abomina todo tipo de feitiçaria, que Deus abomina todo tipo de cartomancia, que Deus abomina todo tipo de consulta aos mortos. A palavra é exatamente essa, Ele abomina. Mas assim, não é só isso que Deus abomina. Deus abomina um mau caráter. Deus abomina uma mentira. Deus abomina a desonestidade. Deus abomina a sexualidade fora do casamento. Por isso que os 10 mandamentos traz lá bem explicada essa questão, e a Bíblia toda vai falar sobre isso. Ele abomina. Então assim, amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina, já tem a ver com uma questão de santificação.
uma busca honesta de ser semelhante ao Senhor Jesus. Paulo fala assim: vocês, por favor, sejam imitadores de Cristo, como eu sou. É como se Cristo estivesse presente hoje em nós, em todos os nossos relacionamentos, e as pessoas pudessem ver Jesus Cristo em nós, como aqueles que viviam perto dele, no tempo dele, o viam. Cheio de graça, cheio de bondade, cheio de misericórdia, se sacrificando pelo outro. Olha só, Cristo em nós. Isso é uma ação prática em direção ao próximo. Foi isso que Jesus fez. A busca da permanência em Cristo. Cristo ora e fala assim: Senhor, que eles estejam em mim como eu estou em ti, e que todos nós sejamos um só. Veja só que ser igreja é uma coisa muito bonita na perspectiva da palavra de Deus, que faz com que a gente seja uma única pessoa, um único corpo, ligados ao Senhor Jesus Cristo. E é claro que santificação é uma vitória sobre o pecado. Sobre o pecado. A gente enfrenta uma artificialidade muito grande na relação com Deus, na vida de muitas pessoas que são da igreja. Eu fico abismado. Assim, quando eu dou uma passeada na internet e vejo umas fotos que são colocadas na internet de pessoas que amam a Deus. E pior fico ainda quando eu vejo um monte de gente que também ama a Deus curtindo. Por isso que eu não gosto desse negócio. Eu fico estressado. Por que é pior? Porque nenhum irmão em Cristo tem coragem de dizer assim: não faz isso, não coloca uma foto dessa, porque isso é mau testemunho. Não tem coragem de fazer. E quando eu não tenho coragem de fazer, eu estou sendo tipo solidário. Eu estou sendo omisso na minha função de ajudar o meu irmão a não fazer o que é errado. E estou me solidarizando com o pecado do outro. Ah, que lindo, que maravilhoso que é isso. É coisa nenhuma. É mau testemunho, é demonstração de que a santidade está embaixo, demonstração de que amar as coisas de Deus, de que amar a Deus e abominar o que Deus abomina, não está fora. Então nós temos que fazer o quê? Ajudar um ao outro. A palavra de Deus, ela ensina a gente o seguinte, que nós temos que buscar, nós temos que crescer em santificação. E eu acho que a grande confusão é por causa dessa pergunta que vem no próximo texto em cima. Que é assim: quem é que opera a santidade na vida do crente? Quem? Quem faz isso? Eu já respondo assim, se você consagrar-se dia a dia ao Senhor, se você obedecer e praticar os ensinos do Senhor, então o Senhor faz o que, Daniel? O Senhor mesmo é quem produz a santificação. É um milagre de Deus, é uma operação do Espírito Santo, né? Não tem a ver com o seu esforço. O Senhor te livrará do domínio do pecado. O Senhor é aquele que te preparará para a glória eterna na presença dEle. Veja só, nós temos alguns textos da palavra de Deus que vão dizer assim:
Por que você precisa disso? Então, assim, Deus quer isso de você. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz assim, de maneira muito simples e clara, quer dizer, é Tessalonicenses. Ele diz assim: a vontade de Deus para vocês é esta: a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra. Aos Hebreus é escrito isso: no combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Deus quer isso. Deus quer. Eu gosto de olhar alguns exemplos do Antigo Testamento. E quando a gente começa a olhar o Antigo Testamento, nós vemos Deus dizendo algumas coisas para o povo dele daquela época. E quando Deus fala a respeito dessa questão de santificação, Ele diz assim para o povo de Israel em Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai e cumpri os meus estatutos. Eu sou o Senhor, que vos santifico. Então veja só essa coisa da santificação. Quem opera, quem faz? É o Senhor. E eu faço o quê? Eu guardo os mandamentos. Eu guardo os mandamentos. Eu me consagro ao Senhor. Eu me lanço numa caminhada de obediência a Deus. De obediência irrestrita. Nós, povo de Deus da nossa geração, nós seremos engolidos completamente pelo modo de pensar do mundo. E quando eu falo de modo de pensar do mundo, eu falo daquela maneira de pensar que Deus está fora. Nós seremos engolidos por isso. Os pais que estão aqui, fiquem sabendo que se vocês não prestarem atenção e não se esforçarem, o máximo que vocês conseguirem, para que a santidade, para que o eu seu saia e entre o Cristo na sua vida, nós seremos uma igreja em extinção. Pode ver. Pode ver. Que mesmo os nossos meninos, meninas, jovens, adolescentes, jovens mais velhos, pode ver que você de vez em quando dá uma olhadinha assim para aquilo que você ensina, o esforço que você faz para eles estarem em comunhão com a igreja, aprender da igreja, de pessoas especiais que se dedicam a eles. Apesar de todo esse esforço, pode dizer, que eles fazem algumas coisas assim que você fala assim: eu não acredito. Eu não acredito. Você imagina que está tudo bonitinho, tudo certinho. Mas de repente, vem alguma coisa à tona e você fala: meu Deus. Por quê? Porque nós temos que ser exemplos de derrubar o eu e colocar Cristo. Isso tem a ver com submissão integral, integralmente submisso a Cristo. Isso tem a ver com
com rendição. Com rendição. E essa coisa de rendição é assim, é eu curvado diante do Senhor, mas não assim no campo da espiritualidade, pela espiritualidade. O tema espiritualidade é um tema que se sobressaiu muito nos últimos anos. Espiritualidade na empresa, espiritualidade na escola. Mas sabe o que é que isso produziu? Um bando de pessoas em busca de uma espiritualidade sem buscar um compromisso com Deus e com a sua igreja. Pessoas que, para satisfazer o eu, estão frequentando reuniões, cultos, que acham bonitas, onde se encontram, mas que o fruto daquilo não tem nada a ver com uma rendição a Jesus e com um comprometimento com a igreja de Jesus. Só tem a ver com um consumo. Isso mesmo, consumo do mercado. Eu vou lá, eu consumo aquela coisa, aquela espiritualidade, e vou embora e fico feliz. Até eu voltar lá para consumir de novo. Não tem a ver com rendição. Não tem a ver com eu apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não tem a ver. Não tem a ver com eu diariamente falar a respeito de prestar um culto racional a Deus. Não tem a ver com a maneira como eu faço os meus negócios. Não tem a ver com a maneira como eu converso com as pessoas, o tom de voz que eu uso, as palavras que eu uso. Não tem a ver. Por quê? Porque só tem a ver com aquilo que é conveniente para mim. Então, nós temos que dar uma rasteira no eu e retomar uma caminhada séria de submissão, de rendição ao Senhor Jesus. Eu escolhi terminar esse momento cantando um cântico que fala sobre estar rendido. Eu escolhi, e não pensa que eu escolhi para você, eu escolhi para mim. Porque nessa luta, nas braçadas que a gente dá contra a correnteza, quantas vezes eu me sinto cansado, doidinho para arrumar um descanso, mas muitas vezes fazendo isso com a minha própria sabedoria, ou fazendo isso do meu jeito. Muitas vezes tentando fazer um selfie, para que as pessoas coloquem lá, curtir, que só tem a ver com eu reforçar o meu eu. Quando o que Cristo pede de mim, de você é: deixa que eu faço. Vai comigo. Vai comigo. Canta essa música, assentado do jeito que você está. Bem suave. Fazendo dela uma oração sua para o Senhor Deus. Vamos? Rendido estou aos pés da cruz, me encontro
vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu
Querido Deus, ó Deus, aos poucos a gente vai amando o mundo e com isso se distanciando do Senhor Jesus. A gente nem percebe que a gente está fazendo as coisas só para valorizar o eu. É o que eu sinto, é o que eu penso, é o que eu quero decidir, é o que eu quero fazer. E aí a gente vai relegando como baixa prioridade a santidade de vida, a luta contra o pecado, o engajamento na obra. Deus, o Senhor precisa ter misericórdia da gente. O Senhor precisa, Senhor, ter pena da gente. Ó Deus eterno, que a gente acorde e seja sério numa busca de uma vida de consagração. Nós muitas vezes lembramos de que a Bíblia fala que Jesus é amigo, de que Ele é irmão, de que Ele é o nosso general, mas muitas vezes nós esquecemos de que isso só faz sentido quando Ele for o Senhor, quando Ele estiver absolutamente no centro da nossa vida. E a gente esquece que para isso a gente tem que tirar o eu, derrubar as minhas próprias vontades. Oh Deus, misericórdia. Produza, Senhor Deus, uma mudança de comportamento. Oh Pai, que haja um reavivamento, Senhor. Um reavivamento. E que a gente comece a enxergar o nosso Senhor Jesus como Ele é, e a nossa vida como ela é, absoluta e completamente dependente dEle. Clamamos a Ti isso, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. E é diante dessa palavra, diante desse momento, que nós vamos participar dos elementos da ceia. E eu vou pedir a gentileza para que todos aqueles que fazem parte da diretoria da igreja eleita para o exercício 2015, eu vou pedir que todos vocês venham aqui à frente agora, porque vocês vão ajudar a servir a igreja. Por favor, todos aqueles que estão aqui, todos, até o pessoal da música vai desfalcar aqui, mas venha também, Carol. Todos os membros da diretoria da igreja. Quero vocês aqui para servir a igreja os elementos da ceia do Senhor. Quantos nós temos aqui? Isso, vai no teclado e no violão. A música que nós temos para agora. Não temos a música para agora, para distribuição? Vai no teclado e vai no violão. Tem mais alguém? Ótimo, nós temos aqui 7 irmãos
Temos mais pessoas, mas nós temos aqui 7 irmãos que fazem parte dessa liderança da igreja, de pessoas que estão aí prontas para o serviço do Senhor. Mas eu quero chamar o Daniel, por exemplo, porque o Daniel, ele com a Ana Paula, eles estão à frente do Ministério de Casais da igreja. Vem aqui. Vem aqui. Isso. Vem aqui, Ana Paula, também, porque assim a gente já vai recompondo aqui as ausências. Eu quero chamar o irmão Oswaldo Martins, representando todos aqueles que estão à disposição do Edilson no serviço de ministrar a palavra na Escola Bíblica Dominical. Oswaldo Martins, ele é um dos professores só, tem vários outros professores, mas ele é um desses professores que está sempre aí à disposição do irmão Edilson quando convocado para lecionar. Eu quero chamar para representar aqui aqueles irmãos que ano após ano têm estado fiéis aí junto com a igreja. O irmão Doraci Costa. O irmão Doraci Costa é um dos membros fundadores da nossa igreja. E ele vai servir também a ceia do Senhor, representando aí aqueles irmãos que são membros fundadores aqui da Igreja Batista Boas Novas. Eu quero chamar também aqui para cooperar com a gente nesse tempo de distribuição da ceia, um componente da área de música. Acho que o irmão Neemias está aqui. Quero chamar o Neemias para vir. Nesse ano, a área de música da igreja vai estar sob controle, sob gestão do irmão Tiago e Michele. E o Neemias vai estar com Geisa bem perto deles ali, ajudando, porque foi assim que nós conversamos todos juntos. Para a gente poder qualificar e crescer dentro dessa área. Eu só queria ver se tem alguém aqui que está conosco que serve ao Senhor na área do ministério infantil. Quem está aqui que serve ao Senhor na área do ministério infantil que podia vir também aqui para ajudar a gente? Tem alguém? Arlete, por favor, como professora. Isso. Vou pedir ao irmão Edilson que entregue a esses irmãos os elementos da ceia. E eles vão receber e vão continuar nos seus lugares. E a gente está fazendo isso hoje, como sendo o primeiro domingo do mês, mas também dentro desse assunto da nossa submissão completa ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero o irmão Edilson servir aos irmãos e nós vamos cantar um cântico que a gente já cantou bastante em celebração da ceia, que fala a respeito de que é nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala da tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Sangue de Jesus que foi derramado por nós, a quem nós nos rendemos e a quem nós nos submetemos. Então vou pedir para que os irmãos que estão com o suco, cada 2 irmãos atendem a uma fileira, um de cada lado, tá bom? E o pessoal que está com o pão também, é menos bandeja, então acho que vai um em cada fileira. E vão servir a igreja enquanto a gente vai lembrando que a cruz de Cristo mostra a graça de Deus por nós.
Os irmãos podem servir a igreja. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como os amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Alguém que porventura não tenha sido servido, por favor, se manifeste. Temos alguém aqui? Mais alguém? O pão nos faz lembrar do corpo de Cristo que foi derramado por nós na cruz, sacrificado na cruz. O suco, o vinho, nos faz lembrar do sangue derramado. Eu não entendo muito isso, mas a Bíblia diz assim que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como expressão de gratidão a Deus, por causa daquilo que Ele fez por nós, nós vamos recitar juntos, João 3,16. E ainda que você diga assim, porque Deus amou o mundo, quando falar essa palavra mundo, você pensa em você mesmo, porque foi por você. Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor foi tão bondoso, tão generoso com a gente. Obrigado porque o Senhor nos amou de tal forma que entregou o seu próprio Filho por nós. Ó Deus, quando nós estamos diante do desafio de dia a dia centralizar Jesus Cristo nas nossas vidas, tirando o eu, Pai, nós sabemos o quanto isso é difícil, mas nós queremos, porque nós sabemos que sem o Senhor dirigindo os nossos passos, nós não vamos a lugar algum. Por isso, Senhor, recebe agora